E agora de manhã nós vamos falar sobre a união ou desunião da família, e o que é isso e se isso afeta o serviço, tá bom? Então vou começar orando. Muito obrigado, Pai, por essa manhã tão gostosa com meus irmãos, cafezinho quentinho, pãozinho de queijo recheado. Olha que gostoso, né? Estar junto com meus irmãos, desfrutando dessa manhã gostosa de frio, de inverno, né? Nem tanto frio, mas de inverno, e também te agradecendo pela tua graça, tua misericórdia nessa manhã, né? Sobre nossas vidas, né? Obrigado, Senhor, pelo perdão dos pecados, obrigado por nossas famílias, que apesar de ali imperfeitas e com seus pecados e os seus problemas, né? O Senhor tem cuidado de nós pela tua graça e pelo teu amor. Te louvamos por isso e nos abençoe aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Só lembrando você que tem um microfone aqui na frente, se você quiser participar, vai ali, senta na frente do microfone, e aí eu já sei que você quer participar, aí eu vou te dar a palavra, tá bom? Aí você aperta o botãozinho, aí depende da pessoa, o Marcelo está falando, depende da pessoa, a gente liga ou não liga o microfone, né? O microfone, você aperta o botãozinho, segura ali 2 segundos, aí ele liga. Tá bom? Estamos aqui com o Matheus Mota, Márcio, tá? Meu xará. E aqui o Marcos Fink, é Márcio o nome dele, sabia, gente? É meu pseudônimo. Pois é, Matheus, Maciel, Márcio. Mesmo que ele tenha usado o sobrenome, continua sendo M. E Marcos. Tudo má, hein? Tudo má. É Deus. Má, hein? É Deus, é mistério, irmão. É profético. Muito bem, olha, vamos começar assim, então. O que é uma família desunida, gente? Porque isso é relativo também, né? O que é desunião? O que é união? Começa por aí, quem se arrisca? O que é desunião? O que é união? Para aí depois a gente pensar o que é uma família desunida e pensar depois se isso afeta o serviço. O que é estar unido, primeiro? Eu penso que unido é um cenário que as pessoas não necessariamente concordam em tudo, concordam em possível, mas que elas conseguem conviver bem, ouvir a opinião do outro, ceder, né? Então, uma vez pode ser o que eu quero, outra vez pode ser o que você quer, né? Encontrar sempre um acordo, né? E conviver em paz. Acho que isso é estar unido. Estão juntas em algum propósito? Eu ia falar de propósito, Vai. né? Concordam no que é essencial. Tem um propósito, um rumo, um caminho, um alvo em comum. E aí, Maciça? Acho que os dois aqui já foram bem felizes, né? A questão de o Matheus falou aqui que é impossível estar todo mundo pensando igual e concordando em tudo, né? Seria utopia isso, né? E eu acho que o Fink também foi muito feliz, né? Estar unidos com um propósito, né? E no caso, como somos famílias cristãs, propósito de servir a Deus, né? Então, quando a gente coloca isso como um princípio, o conceito principal da família, essas diferenças vão ocorrer, mas nosso alvo é servir ao Senhor, né? Então, eu acho que para crescer mais esse conceito, eu passo a palavra para o pastor Márcio. Então, a gente está falando aqui que é conviver com algo em comum, né? Estar unido em um propósito, principalmente nos mais importantes, né? Os mais relevantes. E ser família, bom, eu acho que é algo importante, não é, gente? Estar unido em família. O que é estar unido em família? Pensando nisso, porque outro dia eu estava pensando nisso, né? Eu considero minha família unida, uma família unida. A gente se uniu por uma série de motivos na vida, né? Realmente quem passa a necessidade juntos, né, se une. Eu me lembro que essa semana eu conversei com alguém sobre as guerras. Uma moça lá do condomínio, uma senhora do condomínio, que é católica, ela foi fazer uma viagem daquelas que todo mundo gostaria de ir um dia, né? Ela viajou pela Europa, vários países, e ela estava contando para mim quais países que ela foi. Você não vê um papelzinho no chão, é uma educação, tudo muito bem feito, você não vê nada pichado, as casas todas bem conservadas, coisas de 100, 200, 300, 500, 1000 anos, e as coisas conservadas e tal. Poxa,
eu disse para ela assim, olha, todos esses países que você passou são berços do protestantismo. Coincidência? E aí, se você fizer uma viagem pelos países que são predominantemente católicos, você vai ver outra realidade. Será que é coincidência isso? Normalmente não é. Por quê? Porque o catolicismo, historicamente, estava muito envolvido com o Estado. Tanto o catolicismo influenciava a decisão do Estado, quanto o Estado influenciava dentro da igreja, as decisões da igreja. E isso fez com que muito da história do catolicismo se subjugou a regimes corruptos, a regimes abusivos de seus impostos e suas cobranças com seus patriotas, né, com seus habitantes, né? Isso estou falando de modo simplista, né, aqui, reducionista, inclusive, mas assim, entendendo que há uma coincidência aí, que não é coincidência, né, com países protestantes. Você vai olhar as principais universidades do mundo, né, os principais cursos, né, o primeiro curso, a primeira universidade, as primeiras universidades que existiram no mundo foram de teologia, e a partir daí surgiu filosofia, e vai saindo outras matérias, né, isso por causa do cristianismo, do protestantismo, né. Então, isso não é coincidência, né. Você vê a maioria dos países católicos, a não ser o Vaticano, né, pobres, e você vê os países que têm berço, que são berços do protestantismo, países muito bem estruturados e muito bem conservados, né, pessoas educadas, uma cultura predominante bem traçada, né, então a gente vê isso por aí. E aí, quando a gente vê esse tipo de situação, a gente fica assim pensando, poxa, onde que a gente mora, né? O que a gente está vivendo? Por que a gente está tanto tempo pedalando e a coisa não sai do lugar? Por que a gente está patinando e tudo mais, né? A gente vê que nesses países as pessoas são mais unidas, inclusive, né? Unidas não como a gente é. A gente fala que o brasileiro é o melhor que o Brasil tem, né? As pessoas falam, não, o melhor que o Brasil tem são os brasileiros. Porque a gente avalia dessa forma, né? O brasileiro é muito mais quente nas suas relações, né? Abraça, logo você fala ali, se enturma rapidamente. Você vai para um país da Europa, todo mundo frio e tal, mas eles aprenderam uma coisa que o brasileiro não aprendeu, a serem unidos em nome de um país, em nome de uma pátria. E você não vê problema nenhum nisso, o cara ser cristão, ser protestante e lutar pelos direitos do seu país, né? Países que pensam diferente são países que são facilmente dominados. E o protestantismo na história teve uma importância muito grande. Inclusive, a reforma protestante, um dos pilares foi essa luta contra a influência do Estado na igreja, né? Isso fez com que os países decolassem, inclusive por influência de cristãos protestantes, né? Então, o protestantismo teve uma influência muito grande nesses países, gerando riqueza, prosperidade, bem-estar, qualidade de vida, né? Então, não é à toa que esses países até hoje causam essa impressão no brasileiro, né? Quando a gente vem de um país, de fora de um país, vem de outro país e desce aqui em Guarulhos e começa a entrar em São Paulo, né? A gente tem um choque cultural muito grande. Você pega o Rodoanel em direção a Barueri e você vai vendo assim as invasões ali, é um negócio muito sério que a gente vive aqui. E você vê, a gente fala que o brasileiro é bem caloroso, mas o brasileiro é desunido, porque o brasileiro não pensa no bem-estar social, ele pensa no individual. Então, sabe a hora que o brasileiro vai para a rua para manifestar contra o governo corrupto? Na hora que ele não puder pagar mais a conta dele da casa dele. Porque enquanto é o vizinho, ele não está nem aí, o brasileiro. Na Europa, os caras pegaram em armas, os caras foram para a guerra pensando no outro, no vizinho, né? Todas as histórias de países que são bem estruturados hoje, que foram para a guerra, foi pelo bem coletivo. E o brasileiro não pensa assim. Agora, pergunta para vocês, isso influencia a igreja? Isso influencia a família, de alguma forma? Todo esse contexto que a gente vive? E de que maneira que isso afeta? Bom, acho que acaba que
né, está no nosso sangue, digamos assim. Uhum. Nossa origem, a nossa cultura, com certeza influencia a forma que a gente age, né? E aí, acho que dentro do contexto da família, com certeza é um desafio, né, para a gente, sempre também dentro da família pensar no bem-estar comum da família, né? Então, e não pensar cada um no seu interesse próprio, né? Uhum. Então, acho que os pais, talvez, né? Talvez não, mas com certeza que tem essa missão maior aí de ensinar os filhos que já nascem com essa cultura, essas entranhas aí de egoísmo, né? Uhum. Talvez seja mais comum aqui para a gente, um brasileiro. A gente sempre direcionar para que a família busque o bem comum e não cada um seu bem-estar próprio, né? Ô Marcos, é a família que não valoriza os idosos, né? Eu sei que no Sul existe uma cultura talvez melhor do que aqui no Sudeste em relação a isso. É a família que não valoriza os idosos, é a sociedade que não valoriza a mulher, né? São jovens que são subestimados, né? Ou superestimados às vezes, né? Tudo isso são influências que vêm da sociedade, né? Falando então dessa questão aí que o pastor estava falando, né, de como a sociedade nos influencia e como para atingir um propósito precisa dessa união. Nessa semana, né, pensando um pouquinho no tema, eu estava tentando lembrar de uma ou outra passagem bíblica e daí tinha pensado uma ou duas. Ontem eu me lembrei de Babel. Uhum. Quando a sociedade se uniu e queria construir uma cidade, uma torre que chegasse até os céus, eles começaram nesse propósito unidos, né? E aí tem as palavras, né, que Deus interviu, né? Uhum. Interveio. E olha, se eu deixar assim, eles vão conseguir esse propósito. Então deixa eu ir lá, vou confundir as línguas, ou seja, trazer desunião e que aí eu disperso esse pessoal e esse propósito não vai ser alcançado. Uhum. Então isso foi talvez uma história bem clara, com palavras de Deus, né, de que a sociedade, né, as pessoas, se elas estiverem unidas num propósito, a probabilidade desse propósito ser alcançado é maior. Agora, quer acabar com esse propósito, quer tirar desunir as pessoas que estão envolvidas. Uhum. E nesse caso, então, da família, ou como está falando na igreja, da mesma forma, o que está em volta na sociedade, esses valores, essa forma de pensar, de um jeito ou de outro, nos influencia. Uhum. Por isso que a gente é, de fato, incentivado a seguir o que a palavra de Deus ensina. Sem dúvida. E colocar barreiras para que o que são valores e filosofias do mundo não cheguem com tanta facilidade ao nosso meio, à nossa maneira de pensar. Sem dúvida. Esse exemplo interessante que é um exemplo de que pessoas unidas podem alcançar um propósito, mesmo se o propósito for ruim, né? É isso que eu ia dizer, por bem e para o mal. Por bem e para o mal. Você vê o povo de Israel, enquanto entendeu que Moisés era um intercessor ali, vamos dizer, né, com o povo e Deus, eles estavam ali, né, andando com Deus, mesmo que nas dificuldades ali no deserto. No momento que eles decidiram e se uniram para falar assim, não, vamos construir um bezerro de ouro para a gente adorar aqui. Até Arão foi na deles. Né? Então, ele pode ser para o bem, pode ser para o mal também, né? Essa união. Né? Muito bem, o que vocês acham? Alguém vai nos ajudar aqui? Deixa eu ler aqui uns versículos, então, para a gente reforçar, para a gente construir aqui, né? Biblicamente, a nossa discussão. Né? O primeiro deles é Provérbios 18:6. Caramba, você tá ligeiro. As palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoites. Né? Então, aqui fundamentando essa ideia de que o tolo é que provoca desunião.
né? E Provérbios fala muito sobre o tolo, sábio, né? E ele diz que o tolo é justamente o oposto do sábio, né? Aquela pessoa que conhece o que tem que fazer, sabe o que tem que ser feito, mas não faz, né? O que deve ser feito. Então, essa pessoa é considerada tola ali pelos provérbios, né? E aí o 17:1 diz assim: melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas, né? Você vê? Então, esses dias eu estava pensando sobre os meus queridos vizinhos lá, né? E eles realmente estão decididos a se matarem, sabe? Mas é muita briga, eles gritam assim 11h30 da noite, um gritando com o outro, não é que nem a gente, que de vez em quando sai ali uma palavra mais ríspida, aí o amorzinho, a paixão fica 5 dias brava com você, porque você falou uma palavra meio torta ali, né? Ou vice-versa, né? Não, a pessoa se engalfinhando todos os dias, né? E as crianças assistindo aquilo ali, então é muito triste de ver como as pessoas estão decididas a se destruírem, né? Como as pessoas estão empenhadas em se destruírem, né? Você vê agora, recentemente, esse caso mais polêmico que houve da morte de uma menina no jogo do Palmeiras e Flamengo, né? Aqui na Água Branca, na Barra Funda, né? Então, estava lá uma moça de 23 anos, né? Que estava lá no meio da torcida, né? Na rua ainda. E quando tem jogo com 2 torcidas, eles fazem divisórias de aço na rua, né? Chapas de aço, com um portão no meio para acesso, né? Da polícia e tudo mais. Mas aquilo não foi suficiente, porque uma hora abriram e houve um confronto. E um tolo, né? Para falar o mínimo sobre a pessoa, decidiu atacar uma garrafa de vidro contra o outro torcedor, porque a outra pessoa torce por outro time, e é óbvio, se a pessoa torce por outro time, é digna de uma garrafada na cabeça, né? Óbvio isso, é uma conclusão óbvia para qualquer tolo, né, gente? Sei que a garrafa esbarrou no portão e estilhaçou, e um dos estilhaços cortou a jugular da menina de 23 anos, e ela caiu, morreu na hora ali. Né? E aí eu vi um depoimento da mãe e do pai. E aí eu observei 2 coisas ali marcantes para mim. Primeiro, que o pai estava com a camisa da torcida organizada. Aí eu falei, pô, provavelmente o cara iniciou a filha nessa vida de torcida organizada. Aí depois descobriram que ela também pertencia à torcida organizada. Tudo bem, até aí isso não é sinônimo de gente tola, né? Aí a outra coisa que me marcou foi um outro oposto, a mãe dizendo assim, me tiraram a minha menininha. E na hora aquilo me tocou, né, cara? Me bateu porque eu tenho uma menininha, né? Fiquei imaginando, caramba, quando ela chegar aos 23 anos, para mim continua sendo uma menininha, né? Continua sendo a minha menininha, que eu troquei fralda, passei maisena quando estava assada, passei pomada, dei banho e lavei ele com sabonetinho, né? Minha menininha ainda, mesmo com 23 anos, né, cara? E aí aquilo me tocou aquele sentimento de tristeza daquela mãe, né? Você perder assim tão precocemente uma jovem, né? E aquela situação me fez pensar um pouco sobre como a gente tem levado a nossa família, né? Quais são as coisas importantes. Para alguns, importantes é ser devoto a um time de futebol. Né? E você ensina aquela criança a matar ou morrer, que talvez seja o caso do rapaz que atacou a garrafa, né? Matar ou morrer por causa de um time, né, de futebol. E parece que nós, os cristãos, que são os irracionais, né? Que estão numa igreja no domingo de manhã querendo ouvir uma palavra vinda de Deus. Nós que somos os incautos, né? Parece. Ontem, no aniversário, me fez lembrar, ontem estava no aniversário da minha sobrinha e eu encontrei um médico que uma vez me chamou de um homem de um livro só. Eu não sei se vocês lembram dessa história. Eu estava no aniversário, não sei, de alguém da família, e ele é um médico importante aqui de São Paulo. E aí a gente estava conversando sobre vários assuntos, e a conversa estava indo muito bem, assim, um monte de gente na roda, assim, conversando e tal. Minha sogra teve a brilhante ideia de chegar no ouvido dele e falar, ele é pastor.
Aí o cara carregado de preconceito, de raiva e de ódio, sei lá do que ele traz na vida dele, ele virou para mim e falou, então eu entendi, você é um homem de um livro só, né? Aí aquilo foi uma das poucas coisas na minha vida que me tirou do equilíbrio, cara. Eu perdi totalmente o equilíbrio, perdi. Claro, não briguei com ele, não fui para cima, mas eu me senti desequilibrado, entendeu? E na hora eu disse para ele assim, olha, como é que você fala algo assim sobre mim se você não me conhece, né? A primeira vez que você está me encontrando, você não sabe a minha história, como eu cheguei até aqui, né? Quem sou eu, você está me comparando por outras pessoas. Aí ele ficou sem graça, porque ele ficou mal diante das pessoas que me conheciam ali, né? Mas aquilo aqui por dentro, queria ter uma garrafa na mão, né? Então, é óbvio, né, que a gente está falando aqui de princípios, né? A gente está falando de princípios. Quando a gente fala de família, família que pode prejudicar o serviço com a desunião, é disso que a gente está falando. Que dentro da família, na nossa casa, muitas vezes a gente já está com a garrafa na mão, né? Eu teve um jornalista que falou alguma coisa sobre esse caso da torcida aí, da morte da menina. Ele disse, olha, antes do cara jogar a garrafa, teve um que jogou gelo. Mas ele jogou gelo porque era o que ele tinha na mão. Se ele tivesse uma garrafa, talvez ele tivesse atacado aquela garrafa. Então, acho que cabe a reflexão para a gente. Muitas vezes, a gente já está com a garrafa na mão dentro de casa, né? Já está com a garrafa na mão. E a primeira discussão, o primeiro problema, primeiro desconforto, a gente já está pronto para atacar a garrafa, né? E aí isso que vai trazer muitos problemas para a nossa família. Vou ler o terceiro versículo que a gente tem aqui como base, que é Tiago, capítulo 4, versículo 1. Meu telão está me projetando aqui, meu teleprompter, né? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? É uma pergunta retórica, né? A pergunta retórica é aquela que já se sabe qual é a resposta, né? Será que minha jaqueta não é azul? Eu estou fazendo uma pergunta, né? Alguns vão dizer que é verde, né? Mas aí é problema de daltonismo, não é de convicção, né? Então, será que minha camisa não é azul? É uma pergunta retórica, é lógico, todo mundo está vendo que é azul, né, Marcel? Então, a pergunta é justamente isso, que as guerras e as contendas, elas é uma pergunta afirmativa, né? Ela vem das nossas paixões, né, que guerreiam dentro de nós, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, porque a gente leva isso para a família. Olha, estamos falando da cultura que a gente vive, do país que a gente vive, da história do nosso país, da nossa região aqui, que tem muitos migrantes, né? Pessoas que vêm com seus costumes de família, pessoas que vêm com os costumes dos estados onde vocês vieram, de onde a gente veio, e tudo isso é contexto para quem você é hoje, a família que você viveu, quem era seu pai, quem era sua mãe, como foi a convivência no lar. Tudo isso constrói um pouco do que nós somos. É claro que a palavra de Deus, o Espírito Santo dentro de nós, está lapidando tudo isso, mas é inevitável que a gente está carregando um monte de coisa nessa mochila, né? Então, nós aqui como cristãos somos influenciados por essa cultura direta, por essa cultura um pouquinho maior do nosso país, e é óbvio que isso influencia na nossa vida cristã, na nossa qualidade de família também. Queria ouvir vocês falando um pouquinho sobre essas guerras que estão aqui dentro de nós, que provocam essas intrigas em nossas famílias. Eu acho que aqui está muito claro, né, em relação que vem das paixões que guerreiam dentro de nós. Eu acho que qualquer briga ou conflito, ou guerra, enfim, acho que sempre nasce do egoísmo, né? Então, o egoísmo no sentido, talvez, dos dois mais simples ali, né? Ou no sentido de que eu quero fazer isso e você quer fazer aquilo. E aí a gente não entra no consenso porque eu só quero o que eu quero e você só quer o que você quer. Ou também no sentido de você se sentir ofendido, né? Mas que também é uma questão de egoísmo, né? Então, por exemplo, pegando o exemplo aí do seu parente aí que te ofendeu, né? Uhum. Não é parente, não, é um convidado. Sou conhecido. Menos mal. Pronto. Aquilo ali te ofende, né?
E muitas vezes dentro da família é isso, né? A gente, o primeiro exemplo que eu dei é o exemplo que a gente está vivendo muito lá em casa agora, né? Nossa filha de quase 3 anos já está na fase do não quero. Né? Então, não quero por quê? Porque eu não quero. E ela não quer, porque ela não quer fazer aquilo naquela hora. E aí aquilo naturalmente é um motivo de conflito, né? Mas a gente mesmo como adulto, muitas vezes, tipo, minha esposa vai falar, eu quero fazer isso no sábado à tarde. E eu posso falar, não quero fazer isso no sábado à tarde. Então, isso aí é mais o quê? É uma paixão que está aqui dentro, né? Que eu quero fazer o que eu quero, né? Ou no sentido também de se sentir ofendido, né? De alguma coisa, eventualmente, que a minha esposa fala e eu, nossa, me senti super ofendido pelo que ela falou. Então, eu tenho aquele ímpeto de, cara, eu tenho que ofender mais ainda. Eu tenho que defender a minha honra, eu tenho que... E aí nasce o conflito, né? Então, nessa questão, acho que até que você citou aí, né, de quanto que isso atrapalha a parte do serviço e tal. Eu penso muito, geralmente, questão de exemplo, né? O quanto que as pessoas estão olhando, observando a gente, né? Então, não é que, vou pintar a cena da família perfeita, que nós nunca discutimos, nunca discordamos em nada. Mas o quanto que a gente também consegue, muitas vezes, tentar evitar o conflito, não só por tentar evitar o conflito, mas também pelo exemplo e que as pessoas estão observando da gente, né? Então, imagina, se você tivesse lá no caso do teu conhecido, sei lá, partido para cima dele, muita gente pega em arma e tudo mais, só de quando sente isso, se sente ofendido, tipo, o quanto que isso atrapalha o teu serviço como pastor, porque, cara, todo mundo está olhando ali e vai falar, caramba, olha o que o pastor faz. Aí depois vai chegar aqui, tipo, como é que você vai estar aqui como pastor e o pessoal sabe que você reage daquela forma, entendeu? O pastor só se defendeu. Não atacou. Não ataquei. Muita sabedoria isso. Foi difícil, confesso para vocês, foi difícil. Porque eu acho que atacou num lugar ali que me pega. Talvez estratégia de Satanás, inclusive, óbvio. Aquele cara devia estar cheio de demônio ali dentro. Né? Pode ser, pode não ser. Umzinho pelo menos tinha ali. Mas tocou num lugar que me ofendeu. E eu acho que aí é um gancho legal para a gente falar. Porque as nossas famílias sempre terão conflitos, sempre terão. E é claro que dentro do nosso contexto, e aí envolve o contexto familiar, história de vida e tal, os conflitos eles têm níveis diferentes. O meu vizinho ali está num nível assim de liberdade, vou chamar assim, de ofender um ao outro, já é muito conhecido para eles, ofender um ao outro, gritar um com o outro. Lá em casa, se eu falar assim, não, Tati, imagina lá, por que você está gritando comigo? Eu gritando, para ela, aquilo ali é alto, é ofensivo. Mesmo que eu fale, não concordo com isso, não. Não, mas você precisa falar desse jeito? Né? Tipo, eu não tô berrando e xingando que nem o vizinho, mas para nosso contexto, aquilo ali já é um problema. Então, você vê, o nosso sarrafo está lá embaixo. E dependendo da atitude do coração, é a mesma coisa. É a mesma coisa, ou pior, sei lá, pode ser pior, né? Então, às vezes, você não xinga, mas o jeito que você olha um para o outro já pode ser muito ofensivo. Depende qual é o ponto ali de ofensividade que você tem. Entendeu? Então, aí é que está. Que eu vou formular uma tese aqui. Aí é que está. Então, provavelmente, muito provavelmente, para não dizer com certeza, os conflitos familiares vão nos perseguir para o resto da vida. O segredo não está em resolver os conflitos. Resolver sim, é o segredo. Não está em acabar com os conflitos. O segredo está como a gente reage a partir dali. Então, se eu falei de um jeito que é ofensivo para a Tati, mesmo que eu ache que não seja ofensivo, se a ofendeu, é meu dever pedir perdão. Mas não fui eu que comecei, não interessa. Você vê que o problema não está no conflito, tá? O que acontece aqui no coração, onde bate. Porque tocou ali numa ferida sua, você fica irredutivo. Quer saber? Então, agora... Né, a mulher vai falar, olha, agora vai ficar aí a ver navios durante as próximas 3 semanas. Né? O marido fica maluco, né, com isso. Né?
Aí o marido fala assim, tá bom, vou apertar todos os potes todos os vidros, ela vai ter que pedir minha ajuda agora. Não tinha pensado nisso ainda. Aperta todos os potes, ela pode abrir para mim? Então precisa de mim, né? Estratégia, né? Estratégia. Então, assim, como é que se resolve isso? Talvez resolver o conflito seja você tomar alguma atitude para reestabelecer a união, para reestabelecer ali o bem-estar. Porque talvez aquilo que você falou, aquilo que você fez, não seja mais resolvido, né? Então, tá bom, como é que eu me porto, então, a partir de agora? Qual vai ser minha postura? O que eu vou fazer? O segredo da família unida não está no fim dos conflitos, mas está na resolução deles. Diga, Marcos. Pode falar. O Maciel está de ouvinte aqui hoje? Vou apertar os potes. Voltando ainda na pergunta anterior, dos conflitos, guerras, Sim. Né, que a gente não sabe pedir também, está naquele contexto, pede por desejos egoístas. Onde tem mais de uma vontade, tem conflito. Sem dúvida. Né? Na verdade, até a gente consigo mesmo. Às vezes não consegue conviver consigo mesmo. Sem dúvida. Com dúvidas, com expectativas. Mas e se entram os filhos, então mais vontades tendo que ser alinhadas. Aquela pergunta retórica, naquela pequena pesquisa que eu fiz essa semana, hein, a gente achou, a Raquel que comentou desse versículo, achei lá em Amós, o contexto é outro, né, que Deus está mandando uma provação, uma disciplina para o povo, e aí ele faz várias perguntas retóricas, né, e uma delas é: 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Precisa haver um mínimo de acordo para 2 pessoas andarem juntas. No contexto cristão da família, tem aquele versículo da questão do jugo. Eu não sei, os jovens hoje nunca viram 2 bois com um jugo, né, puxando e arando. Isso eu vi na minha infância. Você vê que é uma forma de conseguir fazer os 2 andarem juntos. E se um boizinho for um pouquinho menor, ou dependendo de outras diferenças, aquilo não funciona, né? Então, nesse sentido, a gente, para o casamento, é incentivado a mesmos valores, a mesma fé. Sem dúvida. Coisas que vão diminuir o potencial de conflito. Eu vejo com a minha esposa. A gente, na época de namoro, procurou verificar esses valores mais importantes e percebeu que tinha um bom alinhamento. A gente tem percebido o quanto isso tem diminuído muitos conflitos que seriam normais se não houvesse esse alinhamento. Agora, mesmo assim, a gente vê quantas coisas têm potencial de conflito. Só que aí, no nosso caso, a gente vê que são em áreas de menor importância, e aí tende a ser mais fácil resolver, pedir perdão, porque sempre o que é mais importante já tem esse alinhamento. Sem dúvida. E nesse sentido, então, relacionando daí com a questão do serviço, de fazer coisas juntos, propósitos juntos, a gente vê que os valores mais importantes têm sido fundamentais para isso. E mesmo assim, quando entra daí aquele dia que a vontade de um é uma e o do outro é outra, também tende a interferir em um serviço, em uma atividade, em um propósito para abençoar outras pessoas, né, de forma significativa. Sem dúvida. A união é muito importante, né? Resolver os conflitos é muito importante, e nesse sentido a resposta bíblica é o perdão, né? Se não houver disposição contínua de perdoar, de reconhecer erro, se torna ainda mais complicado. Nesse caso, esse exemplo aí me lembrou, um tempo atrás eu estava conversando com um amigo meu em relação
ele trazendo assim a situação de que a família dele, ele estava sentindo que estava se tornando cada vez uma família mais desunida. Na época eles nem tinham filhos, eram só o casal, ou a filha tinha acabado de nascer, alguma coisa assim. Mas influenciado, segundo ele estava achando que estava muito influenciado. Depois ele foi refletir sobre isso, né? Exatamente por algo que teoricamente é correto e bom, que era a vontade dele servir na igreja. Então, naquele momento da vida deles, ele estava tão empenhado em fazer tanta coisa na igreja que a esposa, na época a esposa estava passando um problema de saúde, e um problema grave, mas ele estava tão empenhado em fazer tanta coisa na igreja que ela estava cada vez mais se sentindo distante e achando que ele estava ausente. Naquele momento, apesar de ser algo bom de servir na igreja, mas talvez ele falando até, né, falou, acho que eu exagerei, né, na minha vontade de servir, tipo, releguei coisas, né, responsabilidade em casa, né, com a minha esposa. Então, essa questão do jugo e do propósito, né? Então, assim, ele estava com um propósito muito voltado para algo correto, mas que naquele momento, né, precisava de um alinhamento melhor de propósitos, né, de necessidades, né? Então, afeta diretamente a questão da união da família, né? Bom, eu tenho mais alguns temas aqui para a gente desenvolver, e vocês podem escolher aí, tá bom? Pode gritar daí, ó. Sintomas, quais são os sintomas? E a gente também pode falar aqui, escolher um desses e falar. Sintomas, quais são os sintomas de uma família que está ficando desunida, né? Talvez cada um no seu quarto, cada um com o celular na mão, no mesmo instante ali, no momento de descanso, cada um num cômodo com o celular na mão. Não sei, estou supondo. Outro tema, o que se vê nos filhos quando as famílias estão desunidas, né? Os relacionamentos tóxicos dos pais com quem é de fora, né? Sabe, aquela família cristã que tem amigos ali que são, né, que dão aqueles conselhos incríveis, né? Quer saber? Meu, a fila anda, sai fora desse marido, né? Sai fora desse marido chato aí que só pensa de igreja, ou nessa mulher chata que só pensa de igreja. Falta de tempo juntos, né? Ideologias que dividem, hoje tem isso, né? Até política, né? Ali na mesma família, pessoas que pensam diferente politicamente acabam dividindo a família, tem isso. Divórcio e cristãos isolados na mesma casa, né? Aquela filha de, sei lá, exemplo aí, não vou lembrar de ninguém aqui, tá? Aquela filha que está com 7 anos, né? E aí os pais têm um novo filho, um bebezinho, e aí aquela menina fica escanteada lá, como ela é quietinha, como ela está com o celular lá no canto, ninguém nota, porque tem um bebezinho novo ali, uma que a criança é isolada, né? Ou os pais, a mãe que tem muita atividade com as crianças, com os filhos, muito unido ali entre os três, mas o pai chega do trabalho, não quer falar com ninguém, fica lá no seu canto, no quarto isolado, ou na TV assistindo um jogo, sei lá o quê. O pai isolado nesse caso, né? Então, às vezes isso acontece, né? As pessoas estarem dentro da mesma casa e não se conhecerem até. Eu digo isso porque eu conheci o meu pai com 18 anos de idade morando na mesma casa. O meu pai trabalhava de madrugada, meu pai era vigilante noturno e trabalhou 30 e poucos anos nisso, saía às 6 horas da noite de casa e voltava às 6 da manhã. 6 horas da manhã eu estava tomando café para ir para a escola. Aí eu voltava meio-dia, meu pai já tinha almoçado e estava dormindo para ir trabalhar de novo à noite. E meu pai não tinha folga. Natal, Ano Novo, meu pai não lembro assim de poucos natais assim, meu pai esteve com a gente, Ano Novo nenhum, não me lembro assim, trabalhando para sustentar a família. E aí eu não conhecia meu pai, morando no mesmo teto, não tinha conversado, não batia papo com meu pai. Aí com 18 anos eu fiz uma viagem com ele daqui para o Nordeste, de ônibus. Quase 3 dias de viagem. Aí sentado na mesma cadeira, no mesmo banco, né, do lado. E aí eu conheci meu pai naquela viagem. Meu pai me conheceu naquela viagem. Engraçado, né? Interessante. Morando na mesma casa. Isso pode acontecer na família também, né? Tipo, a filha que já está crescendo, já é a pré-adolescente, ou já está ali nos quase lá,
e talvez você não tenha conversado ali assuntos que são pertinentes a essa fase. O que a filha está passando, o que o filho está passando na escola, quais são os sentimentos, como ele está lidando com as coisas da vida já, com a família, com os amigos, com a igreja, com Deus, né? E aí você está perdendo, às vezes, tempo de conhecer, sua filha está isolada, ou seu filho está isolado de você ali na sua casa, né? O que vocês acham? Quais são os temas? O que vocês querem falar? E vocês aqui, o que vocês querem falar, que acharam interessante? Dentro desse contexto de família, de relacionamento de pais e filhos, né? Tem uma vez que eu chamei o Matheus para conversar e perguntei para ele o que ele achava da nossa família, né? E ele falou que achava a nossa família perfeita. Aí eu falei, então ele não entendeu o que é família ainda. E a gente não pode ser, eu não posso me prender a isso, né? E olhar para a palavra de Deus e ver, ter que vir aqui, ó. E ter que vir enxergar na palavra de Deus aquilo que são os princípios do Senhor e deixar de me corrigir, né? Então, assim, eu enxergo, por exemplo, todos esses princípios, ou esses exemplos que o pastor Márcio relatou aqui, vários deles eu já falei aqui, entendeu? Tem aquele dia que você chega assim, com a cabeça inchada, um dia com um monte de cobrança, reunião, as coisas dando errado, você não quer fazer nada, você quer chegar em casa, tomar um banho e dormir para ver se o outro dia dá um reset no emprego assim, as coisas voltam a se encaixar, né? Ou se era um pesadelo, né? Se era um pesadelo, né? Tem até os homens aqui, né, sabem, né? Às vezes a mulher sonha, você tem que pedir perdão pelo pesadelo dela, né? Você viu o vídeo homens lá? Entenderão, só os homens entenderão, né? Ou pior, né? Você tem que tomar uma decisão que ela deixa você escolher e depois você tem que pedir perdão porque aquilo que você escolheu não era aquilo que ela queria, que ela não opinou, né? Então são várias situações que dentro de uma vida nós não conseguimos, ou eu não consigo ser constante em tudo, né? Tem dia que fala, né? Hoje foi feio demais, né? E a gente tem sempre a oportunidade, graças a Deus, no outro dia, de restabelecer aquilo que Deus quer que nós façamos de maneira correta, né? Sem dúvida. Então, eu acho que nessa questão de família, quando a gente olha para os princípios de Deus e baseado naquilo que tanto o Mateus e o Fink falou, a gente saber que temos vontades distintas e que seria utopia pensar que todo mundo vai concordar em tudo. E o que o Fink falou, cara, qual que é o nosso propósito, né? Eu enxergar que desde o início que existe a Bíblia, a palavra de Deus, quando Deus criou o mundo, até hoje, passou tantas coisas, e eu estou inserido nisso, né? Ainda que de maneira anônima, não vai ter um livro lá chamado Epístola do Fink aos gaúchos, não vai ter isso, entendeu? Mas ele entende que a conversão dele, ele é inserido no plano de Deus, ele tem responsabilidades com isso, com a vida dele, com a família dele e no local que ele está. Então, quando a gente começa a enxergar desse jeito, que eu faço parte de um plano maior. Por mais que exista todo esse problema da sociedade e tudo mais, eu sou um servo de Deus. Deus me escolheu, me elegeu, não só para ter a eternidade com Ele lá, mas para que neste planeta, aqui em Barueri, eu faça algum trabalho que vai engrandecer, que vai louvar o nome de Deus. Então, acho que isso tem que estar na nossa mente, assim, né? E vai impactar na nossa família. Sem dúvida. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Bom, como meu pai tinha dito, não, calma, não vou falar de data, não. Que você falou lá, que tinha falado com a família perfeita, mas não. Não vou falar de data. Quero falar sobre... Você disse que nem todo mundo vai concordar na mesma família. Tanto na família como na sociedade em si. Sim. E temos que ter muito cuidado para isso não impactar muito na família, sabe? Para ter algo que todo mundo consegue tolerar. Que não seja algo... não sei o quê, muita briga, sabe? É isso, Matheus. De repente, você quiser torcer pro Corinthians, o teu pai tem que aceitar. Aí falar. Vai ter briga mesmo. Aí vai... É só segurar o botão do mesmo jeito que ele desliga, Matheus. A gente consegue... hoje, o Márcio falou, dá para fazer até a teologia da bebida, né? Por isso que não pode beber em casa. Você vai ter garrafa, né, cara? Aí pode ter acidentes, né? Então, não pode beber. Mas acho que esse negócio do que o Matheus falou, me lembra também essa passagem que o Fink leu, que são de Amós, né, de estar de acordo. E muitas vezes, para estar de acordo dentro de uma família, ou praticamente todas as vezes,
Não quer dizer que esse de acordo é o que eu mais desejo fazer na minha vida. É aprender a abrir mão, né? É fazer para alegrar outra pessoa, fazer para deixar outra pessoa feliz, tendo em vista que isso não vai infringir nenhum princípio de Deus, né? Então, estar de acordo, né? Puxa, essa é a coisa que eu mais sonhei da minha vida. Tão prazeroso fazer isso, porque é o que eu queria. Não, não é. Muitas vezes estar de acordo é fazer para alegrar o próximo, né? Para alegrar a sua esposa, seu filho e tudo mais. Então, a gente aprende isso dentro da família, né? E pensar que Jesus, o próprio Jesus, na cruz do Calvário, quando esteve ali, né? Não foi prazeroso, né? Como eu pode afirmar isso? Que ele chegou um momento e fala assim, ó, se possível, afasta de mim esse cálice, né? Mas ele teve que passar por aquilo, né? Então, não existe atitude que nós temos na nossa vida que é de maneira mecânica, ou seja, não tem prazer nisso, não é a minha vontade, mas eu faço para obedecer ao meu Deus. Essa semana, pensando também sobre esse assunto, né? Tipo, textos que podem ter a ver e tal, eu lembrei daquele que é clássico, né? Que é Efésios 5, né? Então, que ali acho que é no 21, 14, não lembro, que ele fala, né? Submetam-se uns aos outros. Então, isso como um início do que ele vai continuar depois falando dos comportamentos dentro da família, né? Então, é uma base, como você falou, né? Aprender a ceder, né? Você aprender a se submeter ao outro, né? Tem gente que até interpreta essa questão de submissão, questão de estar sob a mesma missão, né? Então, aquela questão do mesmo propósito. Então, você entender que, né, pensando no propósito comum da união, do amor, né, de tudo que a gente tem, né, como objetivo, sendo uma família cristã, pensando no propósito, beleza, não estou com muita vontade não, mas vou ceder. Ó, não, tem que vir para sair na filmagem lá. Enquanto isso que você vai pensando aí, que você vai falar, para não falar besteira, tô brincando. Que deixa eu falar uma besteira antes. Obrigado. Sobre os relacionamentos tóxicos, né? Às vezes a gente tem relacionamentos extra ambiente cristão que pode trazer implicações sérias para a nossa vida, né? Eu tenho um casal de amigos, eu e a Tati, que o Chico e a Thalita conhecem, que é a Fê e o Jorge, né? O testemunho dela direto para a Tati, que são amigas de trabalho, né? Há muitos anos, então as famílias acabaram se aproximando. Ela disse para a Tati, a gente nunca teve uma discussão. Porque ele é espanhol, né? Da Catalunha lá, do Barça lá, né? Ele é barcense, sei lá, basco. Quem torce para o Barça é o quê? Barcelonista. Então, por causa da nada, tá inventando. Barcetiano. São Paulino. Pois bom, talvez pela cultura dele e dela também, sei lá, mas não é só isso, porque eu falei para a Tati, poxa, cultura, sei lá, cristão não é, porque ele é ateu. Ela é católica, mas ele é ateu, cara. Então, se fosse assim, o ateu matava com garrafa na cabeça das pessoas, né? Mas eles têm um relacionamento super estável, assim, sabe? De respeito, diz que nunca falaram alto em casa. Gente, até eu já falei alto com a Tati. Ué, normal. Hã? Você é louco, já quer garrafar na pia assim, a garrafa, pá, vem agora. Diz que eles nunca tiveram uma discussão assim. E ela fala, realmente, a gente nunca teve e tal. E estão casados há mais de 10 anos lá e tal. Não é o primeiro ano, não. São há 10 anos e tal. Eu falei, caramba. Eu fiquei pensando, por quê, né? Por que pessoas que nem são tão dedicadas ao cristianismo, não estão na igreja todo domingo? Por que são as... Aí a Tati falou assim, porque não é só cristianismo, cara. O cristianismo vem transformar a nossa vida, claro que sim. Mas você tem educação, respeito. Você não aprende isso só no cristianismo, você aprende isso com a vida. Você aprende isso com a família, a ter respeito pelas pessoas, a não elevar o tom de voz, a você respeitar a opinião do outro. O raciocínio lógico te diz que é melhor agir dessa forma. Exatamente. É lógica isso, né?
Então, ela estava falando sobre isso. A questão é essa, né? Às vezes a gente tem... Por que casais cristãos quase se matam dentro de casa? Não é porque não são crentes, né? É porque, além de ser crente, tem um negócio chamado educação, respeito, né? Bom senso, né? Bom, a pessoa entra na igreja, aquela história de que, olha, é uma nova criatura, a pessoa acha que a partir dali nem pecado ela tem mais, né? E a discussão é muito mais ampla do que isso, né? Então, tem a ver com respeito, tem a ver com cuidado. E aí, os amigos que você tem podem te trazer influência. Você vê, uma família incrédula traz uma influência positiva para o nosso tratamento familiar. A gente olha para eles e vê que os dois realmente têm um bom relacionamento. E isso também pode ser uma boa influência para a gente, né? E às vezes você está com um casal de crentes, né? Pode ser um problema para você. Você vê que o jugo desigual, né? O jugo desigual que o Marcos Fink citou muito bem, que a Bíblia diz, pode haver jugo desigual entre duas famílias cristãs no relacionamento. Você pega lá a sua mulher ou seu marido vai jogar bola com outro irmão ali da igreja. E o irmão da igreja está te indicando, sei lá, um jeito de fraudar o imposto de renda. Pô, o cara é crente, está te ensinando, é uma influência negativa para você. Aí você vai conversar com a outra irmã crente, a outra irmã crente fala assim, quer saber, teu marido é um saco mesmo. Se eu fosse você, eu separava, arrumava outro. Né? Vai ser feliz, o importante é ser feliz. Isso vem de dentro da igreja, às vezes. Né? Então, esses relacionamentos, eles podem trazer implicações e complicações para o bem-estar da família. Né? Diga, Mário. Diante desse contexto, né, a gente tem aquela questão justamente que é o estar certo, né, ou ser feliz, né? Uhum. Muitas vezes a gente bate o pé, quer ter certo, a minha palavra é que prevalece, etc. E muitas das vezes você tem que dar um passo atrás para os ânimos se acalmarem, para que num segundo momento, até mesmo aquela pessoa que acha que está certa, fala assim, não, realmente eu me equivoquei, e assim por diante. Então, às vezes a gente tem que ter um pouco mais de paciência, calma diante desses cenários, né? Eu acho que é o exercício cristão aí, eu acho que muito que prevalece desse momento. Uhum. É isso aí. Como? Falou certinho, cara, tá de parabéns. Isso que o Marião falou é algo que a gente precisa exercer de maneira cotidiana, diária, né? Então não existe uma situação de eu vim, conheci o Evangelho, Deus me transformou e agora já está tudo certo, né? Essa transformação ela é diária, então a gente precisa fazer isso de maneira constante da nossa vida, né? Então, até isso que o próprio Márcio falou também, de exemplos de pessoas que não são cristãs, mas tem um relacionamento dentro do casamento bacana, né? A gente consegue ver a graça comum, né? Então, a pessoa pode vir na igreja, é tida como convertida, mas se ela não aplicar os princípios de Deus, o casamento dela ou qualquer da vida dela vai ser ruim, porque a conversão trouxe para ela a salvação, mas não trouxe a mudança de vida nas suas atitudes, nas suas ações diárias, né? Por outro lado, aquele que não é crente, que não conhece ao Senhor, que até acha que Jesus realmente, esse negócio que ele veio aí e pagou os erros pelos meus pecados, isso é conta da carochinha. Mas se ele coloca os princípios de Deus na vida dele, ele vai ter uma vida bacana. Por quê? Mas ele não tem fé em Deus, mas os princípios de Deus estão sendo praticados, né? Então, assim, a conversão é algo primordial para as nossas vidas. Por que a gente vem para a igreja? Para que a gente possa lutar contra os nossos pecados e que essa mudança de vida ocorra, vai ficar meio estranha essa frase, que a mudança de vida ocorra na nossa vida, né? E é algo que tem que ser diário, né? Não tem esse término dessa mudança, esse aperfeiçoamento, só vai acontecer na eternidade, né? Enquanto nós não estamos lá, é todo dia nessa labuta, né? Não tem jeito. Então, para a gente ir para o final, aí só um comentáriozinho rápido aqui sobre o que o Mário falou, que complementou. Tinha um pastor que ensinava, não lembro a citação exata, mas era mais ou menos o seguinte: engolir sapo faz bem para o orgulho, combate o orgulho, pratique essa dieta. Quando para a gente conviver bem
para ter sabedoria e conseguir ser parte para a união e para não para desunião, a gente precisa aprender a engolir sapo. Para a gente partir para o final, então, respondendo a pergunta aí, então, finalmente, né? Família desunida afeta o serviço, então, gente? O que vocês acham aqui? Justifique, vai. Alguém quer vir aqui no microfone e responder essa pergunta para a gente? 1, 2, 3 e... dou-lhe uma, dou-lhe duas, vem. Isso. Aperta o botãozinho, segura, e aí você diz para a gente, de que pode dizer até como isso pode acontecer. Bom dia a todos. Sabendo que a família é unida, né, todos colaboram para o bem comum, como a gente trazer a responsabilidade dos pais, que é mostrar para os filhos o caminho, né, e educá-los no caminho, a interferência de fora da escola, do governo, né, que desmistifica a família, né, como que isso pode... É mais uma pergunta, né? Como que isso afeta, né, essa desunião? Porque a informação de fora bate com o que a gente quer ensinar dentro de casa, né? Como que vocês têm esse olhar de como a gente pode manter o equilíbrio para que esse bem comum dentro da família estabeleça? Na realidade, não tem nem esse equilíbrio, né? Essa é uma dificuldade que todos nós que somos pais temos. Muitos dos crentes dos dias de hoje, por exemplo, minha esposa tem medo de ser mãe por causa disso, né? Por causa dessa situação que existe e vive no contexto geral do país. Mas quando a gente explica o que é a verdade de Deus, a verdade de Deus ela vai combater com aquilo que a sociedade impõe sobre a juventude, sobre o que é verdade, né? Então, a gente tem que falar a verdade. A verdade do Senhor é isso, e que o mundo está ensinando aí que fala que é normal. Não, isso não é normal, isso é errado. Só existe uma verdade, né? Então, isso no café da manhã, no carro, no ir, a gente tem que ir dando exemplos de tudo que é certo e aquilo que é errado, né? Não tem jeito. Quando a gente explica aquilo que é certo, se existe o certo, existe algo que é errado. Tem que ficar claro para a pessoa que isso é certo, isso que todo mundo pode fazer, a sociedade todinha pode fazer, o mundo inteiro pode fazer. O que Deus falou? É mentira, é errado? Então é errado, né? E aí, é ensinar junto com isso, será que você vai estar pronto a crescer e pagar esse preço? Porque cada dia mais, o cenário que se mostra é que fazer o certo vai ser cada dia mais difícil, né? Não você por você mesmo, mas por você ser alvo de críticas, de situações controversas contra a sua vida, né? Então, assim, é uma guerra que essa geração que tem aí, está iniciando, os verdadeiros crentes vão ter que travar, né? Nossa geração é uma geração mais tranquila, questão disso, ser crente, né? Mas eu imagino que daqui a 15, 20, 30 anos, talvez até antes, a situação de você declarar, eu sou um cristão, vai ser muito difícil, né? Então, deixar claro para eles que a situação está ruim, vai piorar, e a gente não consegue ver na palavra de Deus promessas que isso vai melhorar, né? Acho que o mundo ele é do maligno, a situação vai piorar. Para a volta de Jesus Cristo acontecer, o mundo tem que piorar, a situação vai piorar mais ainda, e nós temos que preparar a nossa fé para combater isso, né? E talvez, não sei, um pouco exagerado aqui, talvez seja até com a nossa própria vida, a gente não sabe, né? Já vimos irmãos no passado passando por isso, né? E a gente viveu um momento de muita tranquilidade, né? E a gente agora parece que a chavinha está virando, né? Ou a gente não podemos tampar o sol com a peneira, né? As coisas estão ficando difíceis, né? A palavra de Deus ela nos incentiva a estarmos preparados a defender a nossa fé. Então, eu acho que o que ajuda muito é a nossa convicção. Quem está de fora aí quer uma resposta com fundamentos, com argumentos. E muitas vezes a gente tem dificuldade de defender a nossa fé e em outros valores cristãos também ter a convicção de como demonstrar que isso é melhor, que isso no longo prazo gera um resultado melhor do que essa outra filosofia ou esse outro ensinamento que está sendo colocado, sendo mostrado. Eu penso muito também que
essa relação, né, essa responsabilidade dos pais, né, em relação aos filhos, que ela é uma responsabilidade que ela nunca acaba, né? Enquanto você está vivo e seu filho está vivo, vai ter responsabilidade. Meus filhos agora são nenéns ainda, mas eu penso que, assim, enquanto eu estiver aqui, eu tenho responsabilidade de pastorear minhas filhas, né? E eu vejo isso até da minha família mesmo, assim, meus pais, assim, apesar de eu já sou casado, já tenho minha própria família, mas sempre que eu estou desviando um pouquinho ali da rota, meu pai já vai ali, ó, já puxa a orelha, minha mãe também, olha só, o que a Bíblia fala sobre isso. Então, acho que essa responsabilidade acaba sendo eterna, né? De você sempre puxar ali e falar, olha, filho, o que você ouviu ou você está sendo influenciado a fazer isso? Mas olha só, isso aqui não é bíblico. O que a Bíblia fala sobre isso? Então, sempre puxar essa responsabilidade. Vejo assim, tem um caminho, né, a seguir. Então, primeiro, os nossos filhos, nossa família, tem que aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e amar as Escrituras. Né? Porque se você ama a Deus acima de todas as coisas, ou seja, você acredita em Deus e tem convicção de que Ele existe e quer buscar um relacionamento com Ele, bom, a Bíblia é a fonte. Então, se a pessoa ama a Bíblia e confia pela fé, né, também, porque não, que ela é a nossa única fonte de regra e prática, pronto, ali já está um alicerce. A partir dali, quando você ensinar, olha, a Bíblia diz isso, Deus ensina isso, né? Deus ensina isso, a Bíblia diz isso. Então, já tem um pressuposto de que a pessoa ama a Deus sobre todas as coisas e ama a Bíblia, né? O que o mundo ensina lá fora, está ensinando coisas diferentes. Não, mas a Bíblia diz isso. Porque se a pessoa falar, mas eu não acredito. E o que estão ensinando muito hoje é assim, subjetivar tudo. Tem vários caminhos que levam ao mesmo lugar e todas as pessoas podem ter suas escolhas, podem fazer o que quiser. A gente vê isso acontecendo a todo momento. A todo momento. A gente vê isso na TV, a gente ouve... Como? Exatamente, negação da família. Por exemplo, tem uma coisa que é muito forte no niilismo. O niilismo é uma corrente filosófica, né, que ensina que os princípios, os costumes, o niilismo não valoriza os costumes, os bons costumes, né? Então, tem até gente que se diz, eu sou niilista por outros motivos, mas esquece os motivos ruins, né? E um deles é que não valoriza os costumes, os bons costumes. Acho que você ser conservador é algo ruim hoje, né? Então, o conservador é só uma pessoa precavida. Então, ela faz tal coisa, e a coisa dá certo há 30 anos. Ela não quer mudar, porque dá certo. Para que eu vou mudar? Isso é um conservador. Parece que é uma pessoa ruim o conservador hoje em dia, né? Porque hoje em dia você deve ter uma mente, uma pseudo-aberta, né? Uma mente pseudo-aberta, né? Ter uma mente aberta é você abrir várias possibilidades para tudo, é isso que eles dizem. E nem tudo deve ter tantas possibilidades. Principalmente quando a gente fala de conceitos bíblicos, só tem uma possibilidade, só tem um ensinamento, só tem uma verdade. Então, por isso que você precisa crer em Deus, confiar em Deus, e amar a Deus sobre todas as coisas e crer na palavra de Deus, que ela é inspirada, né? Se creu nisso, aí ensina os princípios de Deus. Agora, a gente precisa fazer ou ensinar os nossos filhos a amarem isso, esses princípios, desde pequenininho amar esses princípios, é o que a Bíblia nos ensina. Agora, depois de tudo isso, a gente conta com a soberania de Deus, né? Com os planos eternos de Deus, que aí a gente não consegue controlar. Eu vou fazer o meu filho virar crente. Não vai, minha filha um dia vai olhar para mim e falar, pai, eu não quero esse teu Deus, ou então eu quero esse Deus que você vive. Aconteceu com um pastor conhecido, acho que o pastor dos Abdala, né, família dos Abdala, ele veio aqui já falar sobre isso, ele e a esposa, acho que encontro de casais. Ele teve 2 filhas, e as 2 filhas falaram ele teve 4 filhos, na verdade, 2 meninos e 2 meninas, acho que as meninas são adotivas, ou os meninos são adotivos. E os 2 um dia falaram, não quero, você tem um bom exemplo, a família é uma bênção, então, mas eu quero viver uma vida, e um deles acho que é até homossexual hoje,
entendeu? Decidiram andar, viver a vida deles. Não quero esse teu Deus, eu quero viver minha vida, e isso pode acontecer, né? Então, a soberania de Deus, onde que Deus está nessa história? Deus tem o controle das coisas, né? Então, por mais que a gente tenha uma tarefa, a gente tem que entender isso, que Deus está no controle maior ali, né? Só um comentário sobre isso, hein? Talvez a única coisa que a gente possa fazer, todas essas questões aí, elas são limitadas, e muitas, dependendo da idade dos filhos ou de que época que a gente conseguiu algum conhecimento bíblico, já passou o tempo, né? Uma coisa que a gente pode fazer é orar. Eu não tenho filhos, mas eu sei que a oração dos meus pais foi fundamental. Com 18 anos, né, eu aprendi princípios da palavra de Deus em casa. Com 18 anos fui para outra cidade para estudar, e aí o mundo que eu não conhecia, muita coisa se abriu. Meus pais, eu sei que dia sim, dia não, ou dia sim, dia também, eles oravam por mim. Eu vejo a diferença que isso fez na minha vida, e algumas coisas que eu não enveredei por alguns caminhos, eu acredito à oração dos meus pais. É tudo isso aí. É tudo isso daí, né? Aí tem aquele pai que ora todos os dias pelo filho, mas bate na mãe, xinga o filho, isso não é, né? É isso. A oração dele nem é ouvida, porque a Bíblia diz que o marido que não obedece a Deus, nesse sentido de fazer a esposa feliz, as suas orações não são nem ouvidas, né? Então tem isso também, né? Mas é isso, é oração, é a soma de tudo isso, né? É o ensino, é a soberania, é a tua parte em dar exemplo, né? É tudo isso daí. É isso aí. Então, a família desunida afeta o serviço, né? Porque a gente não está unido no mesmo propósito, voltando lá ao começo da nossa conversa, né? Eu acho que o que pode ficar para a gente hoje aqui talvez a participação de vocês, né? Nesse sentido de... desculpe. Obrigado. Tem que passar um lubrificante, né? Que a gente tem que vigiar, como diriam nossos irmãos pentecostais, né? Ficar atento aos detalhes, ficar atento aos sinais que aparecem, né? E a gente investir na família enquanto a gente está nessa vida aqui, né? Investir a todo momento. E isso passa não só em vir para a igreja, mas é tentar lá controlar o seu ego, controlar os seus impulsos, o seu temperamento, né? E o seu conforto, né? Sua zona de conforto, né? E a gente ser mais intencional na nossa missão como igreja de salgar, né? De fazer cultura nesse mundo aqui, né? Vamos orar por isso. Pedir para o Maciel orar por nós, por favor. Amém. Nós te louvamos, te agradecemos por esse encontro pela manhã, Senhor Deus, por termos debatido, aprendido sobre esse tema. Que fique claro que nós, como família, precisamos ter um propósito único, que é de te servir, Senhor Deus, que nós somos inseridos num propósito maior, que é esse de te servir, e que nós possamos abrir mão das nossas diferenças, Pai, sempre com o propósito de te servir melhor, de buscar ao Senhor e de refletir o Senhor na nossa casa, na nossa igreja, na sociedade, Senhor Deus. Que nós possamos ter uma tarde bacana e voltarmos à noite para continuar a prestar culto a Ti unidos, Senhor Deus. Te louvamos e te agradecemos, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém.